Você sabia que Deus permite as dores para que nós possamos ter parte com Ele? Bom, se você não sabia, eu vou te contar o que Ele me fez entender nesse vídeo. Mas antes disso, oi, meu nome é Kelly, seja bem-vindo ao meu canal. E aqui nós falamos sobre fé, espiritualidade, identidade, propósito e demais temas que são relevantes para nós no nosso dia a dia. E para falar sobre dor, eu já compartilhei aqui, se você não viu, a minha jornada de restauração após o pior dia da minha vida, que foi o dia que eu perdi a guarda dos meus filhos. E dando sequência aqui na história, eu lembro que após um período de raiva com Deus, se você não viu esse vídeo, procura aí, que ele está por aí em algum lugar no nosso canal. Deus me fez entender, apesar de que Ele não precisa nos explicar nada, mas Deus ele é muito bondoso. E quando a poeira baixa, assim, parece que Ele lembra de falar com a gente no momento certo. E chegou esse dia para mim. Eu tinha passado por esse período difícil, tinha sentido muita raiva de Deus por não entender o porquê dele estar permitindo essas coisas na minha vida, por que que Ele não impediu, por que que Ele não me avisou. E o que eu entendi desse processo, eu já compartilhei naquele outro vídeo. E aqui eu venho compartilhar a resposta de Deus para mim. O que eu achei muito interessante, muito lindo, porque eu não sabia disso. E só depois que ele me falou, eu fui procurar e de fato, ó, deu check, bateu tudo certinho. E tudo começou com uma visão que eu tive enquanto eu estava orando. Eu tive uma visão em que eu via como se fosse uma coroa aberta. A coroa ela é redonda, ela era como se tivesse assim. E aí, sabe aquela parte da coroa? Geralmente ela vem assim, aí na frente ela dá aquela levantada e segue, né, até fechar. E aí eu vi essa coroa aberta. E aí eu vi várias pedras coloridas. Era como se, igual aqui a faixinha, ficava uma pedra aqui, uma pedra aqui, uma pedra aqui. Aí azul, laranja, verde, dava para ver bem assim. E eu lembro de ver só uma mão pegava assim a pedra branca, essa pedra era parecendo um diamante, assim, muito bonita, ela era maior, quadrada, assim, retangular, e essa mão ia lá e colocava bem no centro, na parte mais alta da coroa, e colocava essa pedra lá, e eu ficava olhando para essa pedra, e a mão saía. E todas as pedras, assim, menores, mas lindíssimas, como se fosse rubi, sabe? E a maior, como se fosse um diamante. E aí eu fiquei assim, meu Deus, que visão linda, que visão linda. E aí eu pedi direção de Deus, o que que Deus estava querendo falar comigo, naquela visão daquela coroa com pedras. E aí uma voz muito suave veio na minha mente e falou assim, Apocalipse 2. Eu não tô com o texto aqui para ler agora, mas lá em Apocalipse 2 fala da coroa da vida. E lá fala, né, que é uma coroa de pedras preciosas, algo assim. E aí Deus foi ministrando ao meu coração e foi me falando sobre isso, que as dores elas servem para extrair de nós algo que eu não vou saber precisar o que é de fato, mas quando você passa por uma dor, o Senhor extrai uma pérola daquilo, o Senhor extrai uma pedra daquilo. E essa pedra que Ele extrai, quando você vence, quando você entende o seu processo, quando você passa por ele, ela vai para a sua coroa da salvação. E é Ele mesmo que coloca isso na sua coroa. Porque a Bíblia diz que quando Ele vier buscar a igreja, nós mesmos vamos lançar as nossas coroas aos pés dele, porque a gente vai entender que sem Ele a gente não teria coroa. Porque Ele foi que nos deu a coroa,
né, para que essas pedras fossem colocadas. E aí eu entendi que o desafio mais difícil da minha vida tinha gerado a pedra mais linda. E aí eu lembro que eu chorei muito, fiquei assim muito reflexiva, porque eu falei, caramba, a gente quando tá no meio da dor, a gente, né, reclama tanto, a gente procura tanta forma de fugir daquilo, a gente murmura, a gente faz tantas coisas. E aí tá lá Deus esperando a gente passar por aquilo para extrair uma pedra que nos habilita a ter salvação, a ter parte com Ele. E Ele me diz claramente que sem dores ninguém tem parte com Ele, porque Ele viveu a maior dor de todas, que foi morrer no meu, no seu lugar, para que nós pudéssemos ter salvação. Jesus carregou a pior das dores, que foi a dor do pecado de toda uma humanidade sobre ele. E ele teve que passar por isso, inclusive para cumprir a vontade do Pai. Jesus foi muito claro quando disse que ele veio aqui para cumprir a vontade do Pai. Então ele também sofreu para que o nome dele fosse glorificado. Ele teve que sofrer para que o nome dele fosse maior que todo nome e para que ele fosse elevado em glória nas regiões celestiais. Ele também precisou ter a sua pérola extraída. Então não tem como a gente ter uma vida com Deus sem que essas pérolas sejam extraídas. E aí, Apocalipse 2, você pode ler também, você vai ter esse mesmo entendimento. Então eu tive a confirmação de que era Deus falando comigo. Enquanto eu estava sapateando nessa dor, tentando entender, reclamando, tentando superar e tal, eu entendi que é só um processo da minha vida rumo à minha salvação. O Senhor conseguiu extrair a pérola que Ele precisava para colocar na minha coroa, que é o que me habilita a ter parte com Ele. E quando a gente entende isso, parece até que o sofrimento fica menor. Porque a gente entende, caramba, o que é o meu sofrimento perto do sofrimento de Cristo? O que é a minha dificuldade perto do que ela gera para Jesus? O que é que eu estou passando aqui que se compara à minha salvação é eterna? Nada, né? Nada, né? E aí, a partir desse dia, eu parei de ficar tentando superar ou encontrar respostas ou tentar entender o que aconteceu ou por que aconteceu ou por que Deus permitiu. Não precisei mais, porque eu tive a minha resposta. E a resposta é uma só. As minhas dores me habilitaram a eu ter parte com Ele. E agora eu tenho uma coroa que me dá acesso a Ele. Ele me conhece. E eu o conheço, não mais de ouvir falar, mas de ter relacionamento com Ele, de ter tempo com Ele, de saber quem Ele é, de saber identificar a voz dEle, que é como está escrito, que as ovelhas ouvem a voz dEle e identificam que é Ele, sabe quem é Ele, e elas vão em direção à voz dEle. Então, se você tem buscado respostas, talvez esse vídeo hoje seja uma resposta para você. Todo dor, todo sofrimento, tudo aquilo que você tem enfrentado, tudo isso talvez é para gerar uma pérolazinha assim desse tamanho, mas que o Senhor pega ela e coloca na sua coroa. E lá naquele dia o Senhor vai falar, olha, lembra essa pérola aqui, ó, foi desse dia, foi desse luto que você superou, foi essa prova que você passou. Essa outra pérola aqui, ó, é desse processo que você venceu, é dessa traição que você perdoou. Cada pérola em nós, produzida em nós, vai fazer com que nós, lá no céu, identifiquemos o que cada um de nós venceu.
Então essa é a minha palavra hoje para você. Se você teve alguma palavra parecida, por favor, compartilhe aqui com a gente nos comentários se você se sentir à vontade. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva, compartilhe, ative os sininhos, porque nós temos vídeos diários por aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo, até mais.